Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, depois do nosso vídeo que a gente fez previsões para 2020, muitos de vocês entraram aqui no nosso portal e até me apelidaram de Pai José por conta das nossas previsões. Eu até aceito a brincadeira, só não trago a pessoa amada em 7 dias. Bom, feita essa observação em tom de brincadeira, né, com vocês, nós vamos agora partir para outras previsões para 2020 e hoje elas são mais duras, mais contundentes, mas elas têm nome e CPF também. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê em outros meios de comunicação, isso eu te garanto. Bom, dentro dessa perspectiva de o que vai acontecer em 2020, nós poderemos, como a gente já falou no vídeo anterior, escalonar essa previsão. Para algumas pessoas, o governo fará situações muito positivas. Eu me refiro a quem está no super topo da pirâmide da economia. Quem está embaixo, essas pessoas vão sofrer muito mais. É correto a gente afirmar que esse governo vai matar muitas pessoas. Vai matar porque as pessoas vão procurar cada vez mais serviços públicos. É um número crescente da população brasileira que cresce. Cresce o número de crianças, adolescentes, adultos e velhos buscando serviços públicos. E essas pessoas, quando baterem as portas desses serviços públicos, encontrarão serviços públicos mais precarizados ainda. O orçamento para 2019, para 2020, diminuiu. Isso é uma coisa que atinge grandes contingentes da população ou não? Bom, segundo o IBGE, nós temos no Brasil um número gigantesco. Nós temos em torno de 55 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Bom, é difícil a gente mensurar, a gente conseguir imaginar 55 milhões de pessoas uma atrás da outra, né? Uma fila indiana. Então tentei para mostrar para vocês, para a gente ter uma ordem de grandeza, de quantas pessoas estão abaixo da linha da pobreza, são muito pobres no nosso país, fazendo uma conta. Se a gente pegar um Maracanã, e com 60 mil pessoas, um Maracanã assim lotadinho, a gente teria que ter 916 Maracanãs lotados de pessoas abaixo da linha da pobreza. É isso que nós temos dentro do nosso país. E antes que algumas pessoas mais raivosas me mandem ir para Cuba ou para a Venezuela, eu quero dizer o seguinte, não precisa, porque a gente consegue ter aqui dentro do nosso país uma Venezuela inteira repleta de pessoas muito pobres e dá para a gente colocar ainda uma Cuba, mais uma Serra Leoa, Gâmbia, Botsuana, Jamaica, Granada e Trinidad e Tobago. Não precisa a gente ir para Cuba nem para Venezuela para ver miséria, não. Se você tiver condição de circular à noite na sua cidade, você vai ver muitas pessoas morando debaixo de viadutos, pontes, marquises. E se você for para as periferias, você verá milhões de pessoas morando em condições subhumanas, comendo de uma maneira absolutamente selvagem, uma maneira absolutamente desumana, e você vai ver aonde o Brasil não está presente. O Brasil que funciona é aquele Brasil que mostra pra gente que o emprego está subindo, a Folha de São Paulo mostra a matéria para a gente, o Jornal Nacional mostra que o desemprego está recuando, que o Brasil está indo no rumo certo. Aí, para dar um estímulo para as pessoas ficarem mais confiantes, coloca aqui no caderno de economia, né, uma situação como essa, uma moça feliz porque ela agora é proprietária de uma carteira de trabalho, onde ela desenvolve um trabalho de balconista depois de ter mandado currículo para mais de 40 lojas, não é? Então nós teremos em 2020 também 2 grupos de pessoas. Aquelas pessoas que já sabiam que esse governo ia ser um governo que está fazendo o que está fazendo, e outro grupo de pessoas que vai continuar a acreditar nesse tipo de notícia e vai continuar, apesar de estar sendo massacrada, a dedicar suas energias apoiando esse governo, porque o presidente falará coisas muito bizarras das quais ela concorda. Então o presidente vai falar coisas muito absurdas, bizarras, risíveis, ridículas, mas algumas pessoas vão se identificar com isso. É aquilo que eu disse, né? Nós temos no Brasil uma legião de burro ostentação, né? De burrice ostentação, do empoderamento da ignorância. Essas pessoas vão continuar, apesar de estarem sendo roubadas,
de estarem sendo massacradas pelo governo que elas apoiam, elas vão continuar a aplaudir. Mas compete a nós aqui fazer um trabalho de cada vez mais levar reflexão para essas pessoas. Porque esse governo que essas pessoas acham que elegeu para caçar comunista, marxista, petista, socialista, todos os istas, não está fazendo isso não. Esse governo não tem mira a laser. Esse governo atua em relação a classes sociais. As classes sociais mais miseráveis, essas serão atingidas de uma forma mais intensa. Será que é errado a gente dizer que o ministro Guedes, as famílias das grandes oligarquias, os meios de comunicação, os redatores dos telejornais, dos jornais, das rádios, que eles são cúmplices em muitas mortes que acontecem no nosso país? Eu acho que não. Eles podem não ter essa consciência, mas eles dormem tranquilos, porque para eles essas pessoas não são seres humanos. Na cabeça deles, eles fizeram uma coisificação dessas pessoas. Essas pessoas se transformaram em seres ali que deram azar. Foi muito azar que elas deram, falta de sorte. Como se tivesse caído um asteroide, um cometa, tivesse acontecido um cataclisma, uma praga de gafanhotos, uma erupção vulcânica e elas fossem atingidas por essas situações todas. Então, não é responsabilidade, ou não seria responsabilidade dessas pessoas que estão nesses postos da sociedade. Mas será isso verdade? Qual o nível de responsabilidade de todas elas nessa situação? Eu peguei aqui uma entrevista do ministro Guedes. Muita gente pediu para eu comentar a entrevista do ministro Guedes na Globo News. Mas isso não é bem uma entrevista, né, gente? Porque é uma conversa de compadre. Porque Guedes tem relações lá com o Instituto Milênio, lá da família Marinho. Foi um homem do sistema que foi colocado dentro do governo Bolsonaro para fazer exatamente o que ele está fazendo. Então, os jornalistas ali que são pagos pela emissora para defenderem determinados pontos de vista, quando conversam com a pessoa como Paulo Guedes, é só levantar a bola na rede para ele cortar, né, para ela cruzar. Para pessoas ou para grupos como os grupos Marinho, as grandes famílias de oligarquias no Brasil, os grandes grupos econômicos nacionais e internacionais, tanto faz Bolsonaro ser o presidente da República. Tanto faz Bolsonaro, Dilma, Lula, Sarney, Collor, Frankenstein, a mula sem cabeça, Saci Pererê, Lúcifer, Satanás, para eles não importa, desde que eles tenham um Paulo Guedes comandando a economia. Se Paulo Guedes, que odeia povo, que não se dá com o povo, não conhece povo, não tem afeto pelo povo, estiver conduzindo a política econômica sem sentimentos, esse cara sempre terá todos os microfones e as câmeras para se exibir, para se pavonear. Nesse quesito é bom lembrar que o ministro Guedes não tem serviços prestados a seres humanos para que ele possa apresentar no seu currículo. A coisa mais próxima que ele fez de governo foi trabalhar no governo Pinochet. Isso não chega a ser uma coisa para ele se autoelogiar, né? Porque ser funcionário de um governo, de um torturador, ladrão, traidor, sanguinário, não dá para dizer que a experiência dele é uma experiência bem-sucedida. Mas vamos ver aqui com o ministro Guedes quais impressões que ele tem de seres humanos, dos meios de comunicação e do que ele está fazendo lá. Vamos lá. Pequenas dificuldades que tivemos, mas também esperamos a colaboração. É muita colaboração. A mídia abraçou a agenda econômica, em geral, ajudou muito, é importante esclarecer. Nós vimos a população nas ruas, dando apoio à reforma da Previdência. Estamos vendo a dificuldade. Olha só, o ministro ele bem aponta aí que a mídia não fez debate, né? A mídia abraçou o projeto econômico porque são todos do mesmo segmento, né? E não teve nenhum tipo de debate sobre a reforma da Previdência, que não fez nada por aqueles 55 milhões de brasileiros. Vamos lá. Na França, hoje, com isso, estamos vendo as dificuldades que tivemos no Brasil também para tentar fazer isso, e não há dúvida que o esclarecimento, a boa informação, levando à opinião pública o ângulo correto, do ponto de vista econômico, do que está acontecendo no Brasil, que era exatamente como salvar futuras gerações de um caminho caótico que nós estávamos. Agora vocês vejam a contradição, né? O ministro ele faz um discurso, dá a impressão até que ele é um cara que está muito preocupado com as gerações do futuro, essas gerações que ele não enxerga, né? Gerações para que é 30, 40, 50 anos. No entanto, aquelas gerações do presente, que elas estão aqui do nosso lado, estão morrendo,
a essas pessoas o ministro Guedes não faz absolutamente nada. Não fez nada no ano de 2019 e no ano de 2020 também não tem nenhum projeto para aplacar o sofrimento dessas pessoas. As pessoas morrerão, as pessoas ficarão com seu futuro comprometido, a sua sanidade comprometida, e o ministro Guedes tem a sua assinatura fria em cima desse tipo de comportamento. Sobre o esclarecimento que as pessoas tinham sobre a reforma da Previdência, a própria Rede Globo de televisão, no telejornal em maio, mostrava aqui uma pesquisa do Ibope que apenas 6% dos brasileiros tinham conhecimento de pontos da reforma da Previdência. Portanto, ela foi aprovada porque houve um massacre midiático para aprovar esse tipo de situação e as pessoas que estavam mais antenadas, elas não puderam reagir minimamente em relação a esse massacre. Bom, mas para a Rede Globo de televisão mostrar que eles não são de todos comprometidos 100% com a iniquidade, eles fazem algumas matérias às vezes para mostrar para o cidadão comum que eles estão mostrando tudo o que acontece na sociedade. Será? Vamos ver aqui qual foi a cobertura que ela deu para essa situação aqui. Vamos lá. Em novembro, o IBGE revelou o tamanho do sofrimento imposto aos brasileiros pela crise econômica. De 2014 a 2018, mais 4,5 milhões de pessoas passaram a viver na extrema pobreza. Gente, chega a ser comovente, né? Ver a Renata Vasconcelos falando nesse tom consternado, esse tom grave, né? Da descoberta que eles estão fazendo que mais de 4,5 milhões de brasileiros estão sendo jogados na indigência. E como eles fazem a pauta do Jornal Nacional, principalmente o William Bonner, por que eles não convidam o ministro Guedes para mostrar a ele ou perguntar a ele qual é a responsabilidade dele sobre essas questões do presente, sobre esses contingentes de brasileiros que estão sendo atirados na miséria, as mortes que acontecerão derivadas da omissão do Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro que eles querem cada vez mais enxugar, transformar o Estado mínimo, onde o Estado tinha que ser máximo para aplacar essas desigualdades e esse esquecimento que essas populações todas sofrem, né? Mas vamos ver qual é a conclusão que a matéria chega. Vamos lá. Daí a importância do trabalho solidário dos cidadãos que se uniram para amenizar as dificuldades de tanta gente. A Isabelle Scalabrini encontrou alguns exemplos em Minas Gerais. Gustavo está se divertindo ajudando na montagem de cestas básicas. Ele não sabe, mas já é um voluntário. 150 pessoas. Bonitinho, Gustavo, né? O que a matéria aponta como conclusão no final da história? É que as responsabilidades elas estão muito diluídas, né? Quase que um fatalismo o que acontece aqui no Brasil. Essas pessoas foram atingidas por uma coisa chamada azar. E se nós aqui não nos mobilizarmos para usarmos a nossa solidariedade, nosso sentimento para ajudar essas pessoas, elas não têm alternativa. O que é uma coisa absolutamente distorcida, né? O que acontece com as pessoas, elas têm responsáveis, sim. Esses responsáveis são eleitos pelo povo brasileiro para justamente resolver esse tipo de situação. Esse discurso e a prática governamental do cotidiano, em conluio com os grandes grupos empresariais e meios de comunicação, são atitudes absolutamente homicidas, genocidas, porque a população ela está crescendo a cada ano a gente tem mais jovens, crianças, adolescentes, velhos chegando a todos esses postos onde necessitam de serviços públicos e esses serviços públicos estão cada vez mais sucateados, como eu já falei. Então, gente, o ano de 2020 ele se resume a isso. Quem está embaixo vai continuar cada vez mais massacrado, quem está no meio vai ser cada vez mais sugado e quem está no topo da pirâmide será cada vez mais paparicado e vai ficar cada vez mais endinheirado. Bom, espero que mesmo diante dessas situações, mesmo do Brasil estar lutando contra os brasileiros, que a gente ainda consiga extrair dessas situações alguns momentos de alegria, de felicidade, de descontração, sem perder a atenção, sem perder a dureza na hora que a gente tiver que ser duro com essas questões todas. Espero ter jogado algumas questões para reflexão. Eu fico por aqui. Tchau, gente. Um abraço.